Agora sim. Boa noite. Bom, a gente vai começar, a gente não vai perder muito tempo, a gente vai deixar o nosso tempo para o final, o que sobrar, a gente vai falar sobre essa experiência de Clarice Lispector, ok? Eu vou marcar sempre no cronômetro os 7 minutos de cada dupla. Assim que eu soltar o vídeo, eu solto o cronômetro também. Terminou o vídeo, alguém já abre a câmera, ou o microfone, ou os dois, e faz a reflexão sobre o conto, ou a crônica, ou o poema, ou a frase, ou o trecho do que está no vídeo. Combinado? Terminou o vídeo, já abre e fala porque está contando o tempo, tá? Erros técnicos, estamos com problemas, se vocês estão me ouvindo, tá tudo bem? É com vocês? Bom, eu assisti todos os... Ah, entendi, Raquel. Eu assisti todos os vídeos, eu fiz anotações sobre os vídeos, sobre a interpretação de vocês dramática. Depois, se no final, sobre a tempo, a gente quiser falar sobre isso, ou se vocês quiserem depois que a gente coloque isso no grupo, ou se vocês preferirem em particular, a gente pode dar um feedback particular do que rolou nos vídeos, tá? De antemão, eu queria parabenizar vocês. Primeiro que todos vocês cumpriram um prazo. Ninguém saiu fora do prazo. Segundo, que todos entenderam a proposta, que era uma interpretação naturalista, não sei se realista, mas naturalista, de um conto, enfim, de um texto da Clarice Lispector. Depois eu queria saber de vocês também como é que foi essa mudança de experiência, porque a gente passou 4 semanas fazendo uma atividade livre, e agora veio uma atividade dirigida, e a gente não conhece o resultado, a gente vai ver o resultado juntos, né? Diferente das outras semanas que a gente foi postando, não tinha tempo de ler, a gente vai ter que ver aqui o resultado. Quero chamar a atenção para uma coisa para uma falha nossa, como grupo, tá? E ninguém percebeu, eu postei isso hoje e ninguém percebeu, que o Felipe ficou sozinho. O Felipe não teve grupo. E aí é uma falha nossa não ter percebido isso, porque além dele ser o mais novo, o Felipe podia ter entrado então com alguém e feito um trio, né? Nós abandonamos o Felipe. Eu fiquei preocupado com a Isabel, que estava no Rio, a Yasmin, né, em Rio Preto, e a gente esqueceu do Felipe. A gente não pode mais cometer esse erro enquanto grupo, tá? Ele me mandou o vídeo, eu falei, quem é sua dupla? Ele falou, ninguém. Então, da próxima vez, a gente precisa se certificar que todo mundo tá com alguém. Porque é muito ruim a gente não ser chamado para nenhuma dupla, ou é muito ruim a gente ser esquecido. Eu me sentia muito ruim na minha época de estudo, não ser chamado. Então, vamos, por favor, se certificar da próxima vez que todo mundo tem um grupo. Samara, não é o Felipe, tá? É o Felipe, é o menor. O Felipe é o que está entrando agora. O Felipe acabou de entrar. Então, enquanto grupo, da próxima vez a gente precisa se certificar de que estamos todos com duplas ou com trios, para a gente não deixar ninguém sozinho, como aconteceu da gente deixar o Felipe, tá? E aí, eu fiquei muito triste comigo mesmo, porque não é legal a gente não ser chamado, a gente não participar de uma dupla. Então fica aqui o nosso próximo passo é cuidar um do outro, porque a gente sempre vê em grupos artísticos essa falta de cuidado com o próximo, tá? Eu costumo dizer que é muita estrela para pouco céu, então a gente precisa se atentar. Combinado? Então não vamos esquecer da próxima vez de ninguém, como esquecemos do Felipe. E é isso, parabéns a todos, eu amei os vídeos, eu achei incríveis. Algumas pessoas escolheram os mesmos trechos, tá?
Foi muito interessante, porque aí a gente vai ver interpretações diferentes do mesmo texto, e foi super bacana. Tecnicamente falando, depois a gente conversa. Eu vou começar pelo Denis, porque ali tem um compromisso, ali não vai poder ficar até o fim. Tá aparecendo para vocês já? Tá sim, Zé. Então vamos lá, vamos começar com a primeira interpretação, que é a do Denis e da Li. Zé, tá sem som. Tá sem som mesmo. Melhorou, piorou? Tá sem som, Zé. É o volume, tá bem baixo. É o volume que foi gravado, gente. A gente vai ter que lidar com isso. Não, mas não dá para ouvir nada. Eu vou tirar e a gente vai... Ó. Estão conseguindo ouvir? Não, Zé. Nada. Tá bem baixinho, não dá para entender nada. Então é a altura do que foi gravado, gente. Não tá dando para ouvir. Sandra, vocês estão ouvindo? Tá bem baixinho, Zé. Bem, não dá para entender nada. Ó, é o seguinte. É o seguinte. É a altura que vocês gravaram. Não tem... Você tá tirando fone pra... Tô. Ah. Tá? Vocês vão perceber que quem gravou com o microfone, alguém gravou. Pedro. Vocês vão ver que do Pedro vocês vão conseguir ouvir. Gertrudes pede a música. A noite não dormia, é que os galos não tinham. Estão ouvindo? Bem baixinho, Zé. Mas não dá para entender. Gente, tá um pouco melhor o som, mas tá bem baixo ainda. É o som que vocês gravaram. E se de repente a gente mandar esses vídeos no grupo e cada um ouvir? Será que não funcionaria? Pode ser. Porque aí, de repente, cada um ouvindo no seu celular, né? Porque aí a gente vai acabar baixando o vídeo e talvez fique melhor a resolução. Só que no vídeo, eu não consigo, no WhatsApp, eu não consigo mandar todos pelo tamanho. Tem isso, né? Então, o meu e da Isabel está no link, né? A gente conseguiu colocar no YouTube justamente pelo tamanho, Zé. Se todos conseguirem, a gente coloca os links. Bom, a gente vai ter que... para agora, a gente vai ter que fazer o seguinte, eu posso mandar no grupo aqueles que cabem, e a gente vai assistindo. Do Denis, por exemplo, não dá, a não ser que eu divida também, né? Pode ser? Pode, Zé. Então vamos lá. Por mim também, mesmo que divida em dois, sei lá. Vamos tentar mandar no grupo, então. Eu não tenho acesso no grupo. Aí fica difícil. A gente depois coloca no YouTube todos. Ô, Zé, Oi. posso dar uma ideia? Pode. E se ao invés da gente assistir o vídeo agora, a gente falar sobre o vídeo e Pode depois ser. você joga no grupo o vídeo e a gente assiste tudo lá. O que você acha? Pode ser.
que vocês porque acham? aí você pode até dar mais opiniões técnicas, tem mais tempo. Então vamos lá. Então vamos começar com a Ali, que a Ali vai precisar... Então eu vou tirar a apresentação, tudo bem? Ok. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar ela aqui no canto, porque a gente sabe que você está falando desse vídeo especificamente. Vamos lá, então, Li, começa com você. O pessoal, Ok. quem puder postar no YouTube depois, para facilitar para quem não tiver o celular com memória pequena e tudo mais, ajudaria também. Desculpa atrapalhar. Então Posso? vamos lá, Li, pode. Bom, pessoal, nós escolhemos o conto O Delírio, que é um conto que foi escrito em julho de 1940. E por que a gente escolheu O Delírio? Por ser o primeiro conto tendo como personagem principal um homem. Na maioria dos trabalhos de Clarice, ela coloca personagens femininos, né? Bom, quando a gente começa a ler qualquer coisa de Clarice, a gente acha que não existe, que é coisas subsistentes e tal. E quando você lê umas 5 vezes, pelo menos, você começa a ver que é muito real, é muito intimista. Ela trabalha com o psicológico do ser humano. E neste conto, não é diferente. É um personagem que, tomado pelos seus delírios febris, que vão e vêm, devido a uma doença que não é dita, né, nesse conto todo, nunca se fala dessa doença. Ele desperta no quarto dele, e a luz do sol que entra pela janela confunde os seus olhos. Ele acha que aranhas têm tentáculos de ouro. Quando ele olha para o sol, o sol, a claridade fere os olhos dele e ele acha que são aranhas de ouro. Ele confunde a terra com o seu próprio corpo, né, com o seu corpo febril, que está doente. Ele fala da terra como se fosse o próprio corpo. A terra continuamente exaurida, murcha, em dobras rugas de carne morta. E a gente também descobriu, lendo todo esse texto, que Clarice colocou nesse conto um toque bíblico, porque ele fala muito sobre Virgem Maria nesse conto. Então, é uma mistura de sentimentos, desses delírios, desse vai e vem, que inclusive a religião, ela coloca a religião dentro desse conto, e eu acabei lendo outros que também ela coloca. E também chegamos à conclusão que esse personagem é um escritor, depois de ler 5, 6 vezes, né? E sua doença é a necessidade de poder escrever. Ele nem dormia à noite, ele passava a noite toda escrevendo, se dedicando à literatura, né? Ele até poderia sossegar e viver essa doença que ele estava sentindo, mas o seu íntimo, a sua mente não deixava. E todos os seus personagens, os seus delírios, fazia parte da sua criação literária. E nessa necessidade de poder colocar os seus devaneios em palavras reais, né, lhe consumia por dentro. Mas assim, os contos de Clarice Lispector são muito subjetivos. Cada um que lê vai ter um entendimento sobre ele. Você pode ler 5, 6, 7 vezes, mas cada um vai ter uma interpretação diferente. E o que eu quis dizer... tá, eu quero deixar uma pergunta para vocês, e se vocês puderem responder depois no grupo, é uma pergunta para o seu íntimo. Será que a Terra ia se negar a criar só para sobreviver? Será que ela ia, né, se negar a criar só para o seu bem, só para o seu íntimo? Fica aí uma perguntinha na cabeça de vocês. E quem leu o texto, se não conseguiu entender o que eu quis dizer aqui no texto, leia novamente e tenta captar alguma coisa. É isso, Zé. Muito bem. Eu fiz eu alterei uma configuração aqui. Vamos ver se a gente consegue ouvir agora. Se a gente não conseguir ouvir, depois a gente posta esses vídeos, tá? Ficou triste, mas vamos lá, vamos tentar. A primeira coisa que viu é um pedaço de
Não, né? Zé, Oi. bem baixinho. Ok. A gente... Giovana estava ouvindo. Mais alguém conseguiu ouvir? Zé, deixa rolar para a gente pelo menos ver a pessoa, né? Como que ela se Tá. apresenta. E aí a gente, quando ouvir, a gente faz duas análises também. Eu acho muito interessante assistir os vídeos sem som. Ok. Legal. Vamos lá, então. É verdade que se abaixar as pálpebras, a língua uma nota vermelha. Mas é uma questão de honra. Deve se retirar. Tenta aí a mão. Saia! Você é de ouro, mas saia! A moça morena, de vestido claro, levando-se e diz: coitadinho, a luz está incomodando. Torce o computador. Ele se sente humilhado, profundamente humilhado. Não, seria tão fácil explicar que era uma lâmpada, só para feri-lo. Outra cabeça para a parede. Mas não faça isso, meu bem. Passa a mão pela sua testa, lisa. Sem pedaços, continua firme. Seria bom se as portas não batessem tão. Ele diz: era um show. Sabia que dentro dela tinha tanta luz. Diz: você já paguei, veja se não. Você apagou. Chegava através do seu. Ela matou-se por si mesma. Agora só queria saber isso. Se ela pudesse ter descobrido, pegar-se e a criar somente para não morrer. Coitada, você está mais a mundo da fé. Se dormisse na certa melhorava. Você se lembrou. Que os seres criados sentiam-se tão superiores, tão livres que imaginaram poder passar sem caminho. Ela sempre se. Essa morena agora mistura seus dedos com seus cabelos. Ao das ideias com movimentos suaves. Ele pega-lhe no braço e desfia seus dedos para aqueles dedos finos. Alma macia. Então, passa a boca nos caminhos da macia. Faz a mente, os olhos muito abertos na escuridão. Ela não procura fugir. De repente, ela fica. O pulso dele inteiro faz tic, tic, tic. É uma bombinha que ele aprisionou. A bombinha está assustada e seu coração faz tic, tic, tic. Esse é o momento. Pergunta em voz bem alta. Não, já não é mais. Esse. Já agora também não. Se tem os momentos que vêm, o presente já é passado. Estira os cadáveres dos momentos mortos em cima da cama. Cubra-os com um lenço alvo, ponha ao seu cachorro de menino. Eles morreram crianças ainda, sem pecado. Quero momentos adultos. Moça, consigo-se. Eu quero lhe confiar um segredo. Moça, o que é que eu faço? E acho que minha terra está no chão. Depois o que vai ser de minha moça? Guarde essa polícia. Onde a Virgem Mãe que a tinha metido na mala não estava retida, eu gostava. Se é princípio, alguma coisa que o vento seja tudo dele. Eu na sua boca enxuta, dois lábios frescos, um ovo de leve. Depois que mais firmeza. Agora seus olhos já não queimam, agora suas têmporas deixam pratejar. Que duas borboletas úmidas espalham os caminhos. Voam em cima. Ele se sente bem. Ouça. Adormece. Vocês conseguiram ouvir? Ou não? Deu pra ouvir sim. Deu? Aqui deu pra ouvir. Ok. Bom, parabéns para o Denis, para a Li. Eu vou passar para o próximo, senão não vai dar tempo, tudo bem?
eram macios. O rodar silencioso desapareceu. Queda, não em cor. Os ramos balançavam, as sombras vacilavam no chão. O pardal ciscava na terra. De repente, ao estar, percebeu ter caído no busca. Fazia-se no jardim um trabalho secreto do qual ela começava a se aperceber. Nas árvores as frutas eram pretas, doces como o mel. Havia no chão caroços secos, cheios de circunvoluções, com cérebros apodrecidos. O banco estava manchado de sucos roxos. Com suavidade intensa, rumorejavam as águas. No tronco da árvore, pregavam-se as luxuosas patas de uma aranha. A coisa do o assassinato era profundo. A morte não pensamos. Ao mesmo imaginário, era um modo de se comer com os dentes. Volumosas galhas e os troncos eram percorridos por parasitas cornudas. O abraço era macio, claro, com a repulsa que precedesse um encontro fascinante. A mulher tinha morrido. Vocês conseguiram ouvir? Sim, Zé. Tava baixo, mas deu para Sim. entender. Eu vou fazer mais um teste aqui, ok? Zé, não dá para ouvir nada, assim. Não dá pra ouvir nada. Acho que ficou mudo. Ok, era só para fazer mais um teste, tá? Bom, Isabel fala da interpretação. Isabel, tá aí? A Sandra quer falar? Se a Isabel não estiver aí. Então, a Isabel, tá tudo certo para a Isabel estar aqui, só um minutinho. Isabel, você tem que habilitar o seu microfone. Vamos para o próximo. Depois a gente volta na Isabel. Oi, Otávio. O som está baixo mesmo, tá? Isabel, se você não estiver conseguindo ligar o microfone, é só apertar Ctrl D e que liga o microfone automaticamente. Eu não consigo habilitar ela, gente. Eu consigo desabilitar, eu não consigo habilitar. Vamos para o próximo e a gente volta na Isabel mais para o fim. Isabel, dá um Ctrl D. Você está pelo computador?
Pessoal, vamos para o próximo, senão não vai... Deixa eu ver. Foi. Isabel? Dá um Ctrl D se você estiver no computador. Isabel? Ou clica no ícone do microfone da sua tela. Eu vou postar no grupo. Ó, não abre. Então vamos para o próximo e a Isabel faz um áudio depois falando do texto da dupla dela, pode ser? Trata-se de saber se devo prosseguir com meus impulsos e até que ponto posso controlá-los. Há um perigo. Repriso demais, deixo de agir. E muitas vezes provo-se depois que eu deveria ter agido. Estou no impasse. Quero melhorar e não sei como. Sobre o impacto de um impulso, já fiz bem a algumas pessoas. E às vezes, ter sido impulsiva me machuca muito. E mais, nem sempre meus impulsos são de boa origem. Vem, por exemplo, da cólera. Essa cólera, às vezes, deveria ser desprezada. E outros, como disse uma amiga a meu respeito, são cólera sagrada. Às vezes, minha bondade é fraqueza. Às vezes, ela é benéfica a alguém ou a mim mesmo. Às vezes, restringir o impulso me anula e me defende. Às vezes, restringi-lo dá-me uma sensação de força. Muito bem. Então, é a gravação da Débora, tá? Na verdade, talvez eu devesse ter... Eu deveria... Desculpa. Na verdade, eu não melhorei o som. É a gravação do vídeo da Débora, tá? Talvez eu precisasse ter mexido nos sons antes de passar para cá. Mas é a gravação dela que tá alta. Vamos lá, então, a Tainara. Tainara, que é a parceira da Débora, né? Oi. Fala aí da interpretação de vocês. Bom, pra gente, a gente viu que trata da impulsividade dela, né? E que rendeu algumas coisas boas e ruins para ela, né? Assim como no texto do Bobo, ela coloca que a sociedade vê a bondade como fraqueza. E no caso, vocês estão conseguindo me ouvir? E ela coloca que a bondade é vista como fraqueza pela sociedade. E que a impulsividade dela levou ela para muitos lugares, tanto bons quanto maus. E muitas vezes prova-se depois que deveria ter agido. E que os impulsos dela nem sempre levavam ela para o lado que ela queria. E no final do texto, traz várias reflexões, né? Como até que ponto a bondade é fraqueza, se necessitamos restringir o que somos e quem nós somos para nos encaixar, se deveríamos seguir nossos impulsos ou refletir antes de tomarmos decisões. E ela completa, né? Dizendo que jamais sabe... E ela completa, terminando esse texto, dizendo que ela não é madura bastante ainda, ou que nunca será. Né? Que mesmo que ela fosse guiada pelos impulsos, que aquilo fosse visto como algo ruim, ela seguia sendo ela, mesmo naquela sociedade da época. Muito bem. Parabéns para vocês. Eu não vou falar, senão não vai dar tempo, tá bom? Eu vou para o próximo, tudo bem? Gertrudes pede um conselho. A noite não dormia até que os galos longínquos começassem a cantar. Não pensava propriamente, sonhava acordada. Imaginava um futuro em que, audaciosamente viveria entre uma multidão de homens e mulheres, cheios de fé, quase adorável. Depois,
Pelo meio da noite pesquisavam para uma meia ciência, onde tudo era bom. A multidão já conhecida, com a ausência de aulas, um quarto só seu. Os homens a amá-la. Acordava amarga, lutando com alegria renúvel. Não se interessava pelo bolo, que as irmãs devoraram alegremente. Com irritante despreocupação, vivia então os seus gloriosos dias. Chegavam ao auge com algum pensamento que exaltava. E a mergulhava no misticismo ardente. Entrar para um convento, salvar os pobres, ser enfermeira. Imaginar-se já vestindo o hábito. O rosto pálido, os olhos piedosos e humildes, as mãos, aquelas mãos implacavelmente escoradas, emergindo brancas e finas das longas mangas, ou então com a touca alva, olhares cavados pelas noites não dormidas, entregando ao médico, silenciosa e rapidamente, os ferros de operar. Ele a miraria com admiração, simpatia mesmo, quem sabe até amor. Mas é possível ser um grande um ambiente como o seu, interrompendo com observações mais banais. Já tomou banho toda? Ou, se não, o olhar das pessoas de casa, um olhar simples, distraído, completamente alheio ao nobre fogo que ardia dentro dela. Quem poderia persistir? Pensava acabrunhada, junto de tanta vulgaridade, e além disso, por que não aconteciam coisas, tragédias, belas tragédias? O som tava legal, né? Vocês conseguiram ouvir? Então vamos lá. A Ana, que é a parceira. Ai, tô nervosa. Bom, Gertrudes pede um conselho, é um conto da Clarice que é todo em terceira pessoa. Ele conta a história da Gertrudes, ou Tuda, que é uma menina de 17 anos que não sabe muito bem o que fazer da vida dela. E esse trecho que eu e o Pedro pegamos conta justamente das suas idealizações sobre a vida, né? Ela se imagina fazendo algo extraordinário, cuidando de pobres, sendo enfermeira, mas ela não sabe realmente que caminho seguir, e aí ela procura uma psicóloga e acaba sendo não o que ela esperava, assim. Eu acho que o interessante desse conto, por ele ser em terceira pessoa, é que conta tanto a visão dela, da Tuda, quanto da psicóloga. Porque a psicóloga vira para ela e fala, isso é normal, isso é coisa da idade, acontece com todo mundo. E a Tuda fica extremamente decepcionada com aquilo. E aí o narrador foca nos pensamentos da psicóloga, e aí essa psicóloga pensa, tipo, nossa, com tanta gente com tanto problema, essa menina de 17 anos que vem me falar que ela não sabe o que ela quer da vida, com 17 anos. E aí ela mesma se repreende em pensamento e fala, não, todo mundo tem problema e cada problema é um problema. E aí ela vira para Tuda e fala, o que me agrada dizer é que isso passa. Não tem como eu te dizer o que você fazer com a sua vida, porque é a vida que vai te ensinar isso. E aí a Tuda repara na primeira fala dela, tipo, o que te agrada, então quer dizer que você está me dizendo alguma coisa só para você sentir que você me deu um conselho e esse é o seu papel. E aí a frase mais importante para mim, assim, nesse conto, é que a psicóloga vira para ela e fala, estuda, não pensa em si mesmo, não pensa na sua vida, só estuda, e daqui a 20 anos você volta aqui. E aí o que eu interpreto disso é que, na verdade, a Tuda era um reflexo do que aquela psicóloga era aos 17 anos, né? Tipo, quantas pessoas por aí estudam e vivem no automático, trabalham e não olham para si mesmas. E aí, quando elas conseguem notoriedade profissional, conseguem aquilo que elas tanto queriam, ainda assim elas se sentem felizes, porque elas nunca olharam para dentro de si. E aí a Tuda sai daquele consultório de psicóloga pensando, talvez eu não saiba o que eu quero ser,
mas eu já sei o que eu não quero ser, que é essa pessoa que vive no automático e que me manda não pensar em mim mesma e voltar daqui a 20 anos cheia de problemas, talvez muito mais do que eu tenho hoje. Então essa é a interpretação que eu tenho desse conto. Excelente. Parabéns. Só uma pergunta, como que vocês dividiram as ações, assim? Como é que vocês interpretaram? Vocês chegaram à mesma conclusão juntos? Ou vocês juntos colocaram na balança para entender? Como é que vocês chegaram nessa interpretação juntos? Você quer falar, Pedro? Assim, só um parâmetro até vocês decidirem quem vai falar, é porque dá uma sensação de que essa psicóloga, na verdade, porque talvez, não sei se vocês pararam para pensar, é uma total desesperança, uma pessoa extremamente infeliz, de algum modo, né? A pessoa que vive no automático, então, nós podemos concluir, talvez, por esse conto, que é uma pessoa extremamente infeliz. É isso? Como é que... Fala aí um pouquinho. Com certeza. Assim, a psicóloga é uma pessoa preparada para dar conselhos e lidar com qualquer tipo de situação. E aí uma menina de 17 anos chega nela e fala, eu não sei o que fazer com a minha vida. Eu venho aqui na esperança de que você dê um sentido para a minha vida. E ela está totalmente despreparada, significa que ela não viveu a vida dela também. Significa que ela só parou para pensar na vida dela a partir do momento que aquela menina de 17 anos cruzou o caminho dela. E aí, eu e o Pedro partimos dessa idealização que ela tem da vida, né? Foi o trecho que a gente pegou dela contando, dela imaginando, fazendo coisas extraordinárias, coisas que mude o mundo, né? De um modo geral. E foi esse o trecho que a gente escolheu pegar, porque eu acho que foi o trecho que a gente sentiu mais essa conexão com o resto do texto, assim. Eu acho que tudo parte disso, né? Tudo parte das idealizações que a Tuda sente a respeito da vida, né? Ela imagina que a vida é algo tão grandioso e às vezes nem é. Às vezes as pessoas vivem e nem prestam atenção no que elas estão vivendo. Muito legal. Curti bastante. Vamos para o próximo. Curioso como não sei dizer quem eu sou. Quer dizer, eu sei bem, mas eu não posso dizer. Sobretudo, eu tenho medo de falar. Porque no momento que tento dizer, eu não falo, não exprimo o que eu sinto. Como o que eu sinto se transforma lentamente no que eu digo, entende? É que eu sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa, ou forte como uma ventania. Tudo depende de quando e como você me vê passando. Então, por favor, não me deem fórmulas certas. Eu não pretendo acertar sempre. E não me falem o que esperam de mim. Eu vou seguir meu coração. Não me façam ser quem eu sou. E não me convidem a ser igual. E, sinceramente, eu sou diferente. Eu não sei amar pela metade, eu não sei viver de mentira. E eu não sei voar de pé no chão. Eu sou sempre eu mesma. E, com certeza, não serei sempre a mesma. Pode falar, Zé? Pode. Eu vou ler um outro trechinho do texto só para poder conceituar mais, que diz assim: não me prendo a nada que me defina. Sou companhia, mas posso ser solidão, tranquilidade e inconstância, pedra e coração. Sou abraços, sorrisos, ânimo, bom humor, sarcasmo, preguiça e sono. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, ou toca ou não toca. Eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Em intenções eu amava. Não sabia que somando as incompreensões é que se ama verdadeiramente. Quanto à minha paz superficial, ela é uma alusão à verdadeira paz. Outra coisa que esqueci é que há outra ilusão em mim, a do mundo grande e aberto. Apesar do meu ar duro, sou cheia de muito amor, e é isso que certamente me dá uma grandeza. Tudo isso já faz parte de um todo, de um mistério. Sou uma só, sou um ser. A única verdade é que vivo.
Agora eu vou contar um pouco da interpretação. No começo do texto, é possível perceber que se retrata um certo receio sobre mostrar o seu verdadeiro eu, ou seja, suas emoções mais profundas e honestas. Podem aparecer de formas não muito amigáveis. Um exemplo disso são as palavras, que quando ditas de maneira rude ou mal expressadas, normalmente faladas no calor do momento, acabam machucando a quem se refere. Há também algo relacionado a um conhecimento de si mesmo, porém com a influência do ponto de vista de terceiros e dos momentos de calmaria ou agitação que enfrentamos. Sendo assim, é trazida à mostra somente a superficialidade da persona, aquilo que os outros presenciaram ou ouviram em determinada fase de suas vidas. Logo após isso, ela evidencia também que não é preciso ser provido de muita inteligência para conhecê-la, pois para realizar tal ato é necessário apenas toques e sentimentos, ou seja, entrar em contato com ela. Sua real face, ao que aparenta, é bem adaptável aos diversos dilemas da nossa existência. Relata que ao mesmo tempo que é tudo, pode ser nada, pode ser meio, talvez um quase tudo. Será aquilo que você quer que ela seja, porém só quando a mesma quiser e se fizer disposta a realizar. Também é muito inconstante, o famoso 8 ou 80. Posto isso, mesmo com as diversas situações se colocada à prova, mantém-se fiel a si mesma, acreditando ser única e diferente, não parecendo incomodada ou tentada a modificar esse fato. Observa-se que deixa claro que daqui a um tempo ela mude, como já acreditava Heráclito. Tudo flui, está em constante movimento, mas se fará firme em sua própria percepção, naquilo que acredita e segue, mudando assim só os olhos alheios, que já pré-estabeleceram um comportamento qual ela devesse seguir e maneiras que devesse cumprir. Aborda mais pra frente sobre um constante aprendizado das incompreensões, entre elas a do amor e suas vertentes, amor pelo próximo, amor dos outros, amor próprio, entre outros. O último tópico vem com uma reflexão, a de talvez não se ferir muito, ou até mesmo se poupar de sofrimentos, que tiram sua paz, justamente por se amar demais, ou de menos. Acaba por ser um mistério, mas um mistério que traz uma única certeza, que é a de que vive, ela vive. Acabei. Tá mutado, Zé. Desculpa, gente, hoje eu estou cometendo um monte de falha aqui, né? É uma interpretação muito técnica e muito necessária de algo muito subjetivo, né? Parabéns, e assim, ainda abre para a gente um leque, né? Porque em algum momento, acho que você falou, ela não mostra exatamente quem ela é no começo. A gente nunca mostra quem a gente é. A gente mostra apenas aquilo que a gente quer que as pessoas vejam da gente. A gente nunca mostra o que de fato a gente é, porque o que a gente é muito íntimo. Aí a gente para pensar nessa, vai muito naquilo que a gente falou na semana passada. É muita loucura, né? Que ela propõe pra gente. Então, excelente também, tá? Muito bom. Vamos para o próximo, depois a gente vai falar no tempo que restar, tudo bem? Por favor. Você, na verdade, assim, tava um pouco mais baixo, mas acho que se prestar... Vocês conseguiram prestar atenção? Vamos lá, Bianca. Sim, né? Vamos lá, Bianca. O ser gritante. A gente escolheu esse texto porque ele é extremamente atual
e porque representa as pessoas que não se contentam em ficar caladas. A gente entendeu o conto como um protesto que a personagem faz por ser a única que se expressa numa sociedade extremamente cômoda. Então, a gente fez uma análise dos versos que mais foram significativos para a gente. Primeiro, mas se eu gritasse uma só vez que fosse, talvez nunca mais pudesse parar. Interpretamos o grito que a personagem quer dar como uma forma de se expressar, de um jeito político e talvez até artístico, porque quando uma pessoa finalmente se mostra insatisfeita por algo, ela não consegue mais ficar calada. Segundo verso, se eu nunca revelar a minha carência, ninguém se assustará comigo. Nesse verso, a gente pode ver uma referência ao fato de que as pessoas são egoístas, porque se alguém não lhes pede socorro, ela não consegue, as pessoas não conseguem ver que a outra está passando. E quando sabem, se assustam com a mente da pessoa, preferem fechar os olhos e julgar do que incentivar a pessoa a buscar ajuda. Terceiro verso. Mas se souberem, assustam-se, nós que guardamos o grito em segredo inviolável. Neste verso, entendemos que todos têm um protesto ou insatisfação dentro de si, que precisam ser ditos, mas nem todos têm coragem ou incentivo, talvez, para tal. Quarto, arrastam os que saem para fora do mundo possível. Neste fragmento, foi entendido por nós que o uso da palavra arrastar se refere ao fato da sociedade julgar as pessoas que se opõem a algo, as considerando vitimistas, loucas, etc. O mundo possível citado ali é interpretado como um lugar cômodo que as pessoas vivem, uma bolha social. E, por último, o ser gritante. A personagem traz o ser gritante como alguém que protesta, se manifesta. Nem sempre é assim. Algumas pessoas são seres gritantes mudos, algumas são seres gritantes poéticos, algumas são seres gritantes artísticos. O ser pode ser eu, pode ser você. Eu acho que, na verdade, não é ninguém. Porque ser o ser gritante muda alguém de não ser o ser gritante? Este poema foi escolhido pela gente porque tem muita... E ele é muito aberto a interpretações. E a gente achou ele bem forte. E a nossa última fala sobre o poema é: não existe ser mais político que o ser gritante. Ele se expõe e se manifesta em uma maneira única. É isso, né? Adorei. Adorei. Se a gente parar para pensar nas pessoas que conseguem os direitos das minorias, são seres gritantes, não é? As pessoas que estão trancadas dentro de casa, elas não levantam bandeira e elas não lutam, né? É realmente o ser gritante que consegue. É realmente, assim, dá margem para muita interpretação. Fantástico. Vamos para o próximo. Quando eu estava vestida de papel crepom todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem papel de coxa, minha mãe disse que eu muito descalço. Um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo vestida de rosa, mas o rosto ainda não tinha a máscara de moça que cobriria minha bundão nas costas. Fui correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Quando, horas depois, a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã perdeu, mas alguma coisa tinha morrido. E, como nas histórias que eu havia lido, sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantado. Não era mais uma rosa, era de novo uma simples. Desci até a rua e ali de pé eu não era uma flor. Era um palhaço pensativo de lábios encarnados. Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre, mas com remorso, lembrava-me do estado grave de minha mãe. E de novo. Só horas depois,
é que veio a salvação. E se depressa agarrei-me a ela, é porque tanto precisava me salvar. Um menino de uns 12 anos, o que para mim significava uma paz, esse menino muito bonito parou diante de mim. Uma mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade. Moveu meus cabelos já lisos de confete. Por um instante, ambos nos defrontando, sorrindo, sem falar. E eu então, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que, enfim, alguém me havia conhecido. Eu era, sim, uma rosa. Bom, gente, vamos lá então. Bom, o que a gente tem para falar sobre esse texto? Primeira coisa, o nosso título, né? Ele fala sobre restos de carnaval. E quando a gente fala sobre restos, um dos sinônimos de resto é fragmento. Então, fragmento do quê? Então, tem várias interpretações. Por exemplo, a gente pode falar sobre fragmento de memória, porque esse conto ele é dado num tempo psicológico, ela faz uma digressão à época de... vamos colocar infância, mas não vamos colocar que o conto é um conto bibliográfico, tá? Autobibliográfico, porque... Como Clarice não disse nada, a gente não pode falar que é. Bom, ao mesmo tempo que a gente fala que esses fragmentos podem ser fragmentos de memória, eles podem ser fragmentos da alegria da festa que ela queria participar, e aí ocorreu todo o clímax, que é a mãe dela piorando e ela tendo que correr, ou também os restos de papel, né? Esses restos de... papel que a mãe da amiga dela fez, na hora de fazer a fantasia, sobrou e fez uma fantasia para ela também, tá? Bom, outro aspecto que é muito importante a gente falar é sobre o medo retratado por ela pelas máscaras, tá? Então, ela falava que era um medo que era vital para ela, porque lembrava muito o ser humano, o rosto do ser humano, tá? Aí você tem que... Aí, tipo, ela talvez faça uma crítica aí o ser humano ele não mostrar a essência dele, sempre mascarar quem ele é. Tudo bem? Bom, outro ponto que a Clarice sempre aborda nos textos dela é sobre o pertencimento. E nesse texto, ela fala muito sobre isso. A menina, ela quer pertencer a esse mundo adulto. Ela quer virar uma moça. Por exemplo, quando as irmãs dela passam rouge, passam batom forte, encaracolam o cabelo dela, ela escreve assim: me sentia bonita, feminina e ainda escapava da minha meninice. Então ela se sentia mulher, ela queria pertencer àquilo. E aí, mais do que pertencer ao grupo, ela queria se auto-pertencer, tá? Porque quando ela chega lá no final e ela fala sobre o menino que encontrou ela, olhou nos olhos dela, ela começa a se auto-pertencer, tá? Como mulher também. Bom, é importante falar que a Clarice, ela desenvolve uma coesão em cima também de um amadurecimento. Então ela ela conta pra gente uma história de um botão que virou uma rosa. Então é uma passada de uma meninice para uma vida adulta de uma mulher. E ela descreve isso como triste, como caótico, como urgente que é. Tá? Triste porque ninguém na casa dela queria festejar com ela. E ela era pura, né? Ela tinha essa ingenuidade de querer... Ela não estava entendendo, ela tinha só 8 anos, essa menina. Tinha só 8 anos quando o que estava acontecendo ali. Ela adorava o carnaval. Bom, caótico por causa dos inúmeros problemas e urgente porque ela queria se tornar mulher logo. Tá? E aí ela faz essa metáfora da rosa, onde, por exemplo, a gente pode falar que ela cita, por exemplo, como se enfim o mundo se abrisse de botão que era em grande rosa escarlate. Tá? Tanto a fantasia dela também era uma rosa. Tá? E é muito importante falar também desse abandono dessa pureza. O clímax, ele retrata a mãe piorando e ela tendo que sair, ainda não pronta para o carnaval, para festejar, mas tendo que sair disso para correr contra... E comprar os remédios para a mãe. E ela fala que aquilo balejou ela. Aquilo tirou um pedaço da alma dela porque algo mudou ali. E talvez seja essa passagem, esse resto de meninice também. Esse resto de carnaval que ela retrata o resto da infância. Essa mudança,
tá? E também a gente pode falar também, talvez, sobre a sexualidade da criança. O momento que ela olha nos olhos do menino, que ela começa com esse misto de sensações, essa coisa caótica que estava na cabeça dela, por exemplo. Tem um texto que fala sobre, o Pedro até falou, que era uma mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade. Cobriu os meus cabelos, já lisos, de confete. Por um instante, ficamos nos defrontando, sorrindo sem falar. Tá? E aí ela fala no final que é uma rosa. Essa mistura de sentimentos que ela não sabe se é carinho, se ela não sabe se é grossura, se é brincadeira, se é sensualidade, mas é tudo junto. Ela acaba se descobrindo, talvez, como mulher. Tudo bem? E é isso, galera. Vocês pararam Muito bom. Vocês pararam para pensar que talvez esse menino nem exista? Pode ser que ele seja... Sim, o tempo. O próprio tempo. Pode ser que ele não exista, né? Muito bom. Excelente interpretação. Vamos pro próximo. Há momentos na vida em que sentimos tanta falta de alguém, mas queremos atirá-la dos nossos sonhos e abraçá-la. Sonhe com aquilo que você quiser, seja aquilo que você quer ser. Porque você só possui uma vida. Nela, só temos uma chance de fazer aquilo que queremos. Tenha felicidade bastante para fazer. Dificuldade para fazê-la forte. Tristeza para fazê-la humana. Esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem pelos seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que sabem, para aqueles que buscam, para aqueles que reconhecem a importância das pessoas para que passem pelas suas vidas. O futuro mais brilhante é baseado no passado lindo. Pensa. Você só terá sucesso na vida quando perdoar os erros e as decepções do passado. A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram. Reflexões de Clarice Lispector. Bom, gente, eu queria primeiro começar chamando a atenção para a primeira coisa que ela fala. Há momentos na vida em que sentimos tanta falta de alguém. Só que ela não vai falar ao longo do texto de quem. Então, vamos pensar nisso e vamos continuar. Só que a gente pode deduzir que essa pessoa que ela sente falta, ela é uma pessoa tão marcante, que ficou gravada na Clarice, que ela sonha com essa pessoa e ela sente vontade de tirar ela do sonho para abraçar. E ao longo do texto ela vai descrevendo uma vida, e esse texto a gente pode usar mesmo como mantra nosso, como texto de cabeceira. Porque ela vai falando, sabe, sobre se encontrar, acreditar em você mesmo, não ter medo, não tentar ser melhor que os demais, esquecer o passado, focar no presente. Ela vai falando sobre viver uma vida intensamente. E ela é muito humana ao escrever. Tanto que ela não escreve de um jeito muito pessimista, nem muito positivo, ela está sempre equilibrando tudo e conseguindo colocar tudo na balança conforme os dias vão passando. A gente pode se ver nesse texto e ver muito a nossa rotina, ver os dias passando, as situações acontecendo. Ela é muito real, muito humana. E aí no final do texto ela fala: a vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade. E essa parte, dura uma eternidade... desculpa. Com as emoções que podemos deixar, eu quero dizer que ela meio que fala no texto sobre como viver uma vida intensa, uma vida repleta. Eu acho que é sobre isso. As emoções são deixadas através disso, através de viver o agora, através de viver intensamente. E quando ela fala dura uma eternidade, a gente pode voltar, porque ela fala no começo, de sentir falta de alguém. De quem ela está sentindo falta? Será que ela está sentindo falta de alguém que marcou e que realmente dura uma eternidade nela?
Ou será que ela está sentindo falta dela mesma, da sua própria energia, da sua essência, e ela está se olhando e falando, poxa, eu queria ser daquele jeito, eu queria vivenciar mais, eu queria viver desse jeito. E então é aí que ela começa a escrever? Ou será que ela está sentindo falta de pessoas, assim, de menos robosices e mais pessoas intensas, sabe? E eu acho que, na verdade, de quem ela está sentindo falta, quer dizer, a gente pode deduzir de quem a gente está sentindo falta. Eu acho que é muito pessoal isso. Então, de quem você está sentindo falta? É muito bom, muito boa a interpretação e profunda, não fica superficial, naquela camada superficial, né? Tá todo mundo falando aí que tá todo mundo um pouco mais reflexivo, por quê? Porque a gente escuta, a gente assiste, e aí depois com essa interpretação, a gente fica louco pensando, é a gente, é alguém? A Clarice, ela tem essa coisa, não só do equilíbrio, mas do mistério. Você falou equilíbrio, mas é cheio de mistério esse equilíbrio dela, né? Incrível. Acho que vocês estão num caminho muito legal. Parabéns para vocês, viu? Bom, agora, coincidentemente, né? Há momentos da vida que sentimos tanta falta de alguém que mais queremos é tirar essa pessoa dos nossos sonhos e abraçá-la. Sonhe com aquilo que você quiser, seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida. Nela só se tem uma chance de fazer aquilo que se quer. Tem uma felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana, esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. O futuro mais brilhante é baseado num passado intensamente vivo. Você só terá sucesso na vida quando perdoar os erros e as decepções do passado. A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram muita eternidade. A vida não é de explicar, que um belo dia se morre. Boa noite. Muito legal, assim, que tivemos 2 textos, e é muito curioso que as interpretações divergem um pouco, né? Eu vou começar a falar aqui. Nesse texto de Clarice, talvez um pouco diferente do que a Letícia falou, de ela estar falando dessa saudade que ela tem de alguém, né? A impressão que eu tive é como se Clarice estivesse passando esse texto para uma criança, como se estivesse dando um conselho, entendeu? Isso até em conversas com a Raíssa, a gente falou isso, da interpretação, da declamação desse texto, ser praticamente um conselho que ela está dando para uma criança, e que ela diz que a felicidade, ela aparece para as pessoas que vivem a vida intensamente. E essa felicidade é subjetiva, ou seja, ela não representa alegria ou tristeza. É basicamente você sentir tudo com intensidade, seja dor, como eu disse, alegria ou tristeza, entendeu? E aí essas emoções que você sente, que você sente, que você causa, elas são a sua única chance de eternidade, como é dito no texto, né? E basicamente, como a Letícia já disse muita coisa, eu não vou me estender muito. Mas enquanto escritora, isso é uma coisa que eu percebi para mim, vendo a Clarice. Enquanto escritora, a Clarice, ela tece muitas críticas à sociedade, e essas críticas não necessariamente são sempre políticas. Elas são muito humanas, né, sobre o ser humano, quase como, assim, eu enxergo a Clarice como uma filósofa grega que está criticando a humanidade, não só a política em si.
E eu quero terminar só citando um texto, um trecho desse monólogo, desse poema de Clarice, que resume tudo que ela quer passar. O futuro mais brilhante é baseado no passado intensamente vivido. É isso. Ai, muito bom, né? Porque tanto a Letícia quanto o João, somados a Raíssa e o Joãozinho, nos convencem das suas interpretações, né? São outros pontos de vista. Aí, né, vem o João e fala, olha, parece um conselho para uma criança. E aí, se você vai lá atrás, parece realmente, pode ser que seja mesmo, assim. Mas são mundos diferentes, né? Que a gente pôde ver nessa coincidência. Então, muito legal. Adorando isso aqui, hein? Fragmento do ponto Tempestade de Almas de Clarice Lispector. O futuro da tecnologia ameaça o futuro de tudo que é humano no mundo. Mas a tecnologia não atinge o mundo. E nela, então, o humano do homem se refugia. Desde flores na terra. São flores do campo, nascidas sem se plantar. São lindas e amarelas. Mas, membros verdes, mas que flores sujas. Só porque é difícil compreender e amar o que é espontâneo. Entender o difícil não é vontade. Mas amar o que é fácil de se amar é uma grande subida na escala humana. Quantas mentiras sou obrigada a dar. Mas comigo mesma é que eu queria não ser obrigada a mentir. Senão o que me resta? A verdade é o resíduo final de todas as coisas. No meu inconsciente está a verdade que é a mesma do mundo. Oi, tudo bem? Tudo bem? Vamos começar. Primeiramente, eu queria dizer que está em primeira pessoa e que, levando em consideração o texto, podemos ver que no título, Tempestade de Almas, o título em si já traz uma reflexão enorme e a gente ficou pensando nisso. O que ela quis passar no título? Então, a gente pensou que alma, ela estava pondo toda a sua alma nos pensamentos que ela estava falando no texto. E a tempestade remete a uma bagunça, uma ventania. Então a gente juntou e falou, isso é uma bagunça de pensamentos. E o texto traz uma sensação de pensamento acelerado, como realmente uma tempestade de palavras. Ele remete sobre encarar as próprias sombras e que é preciso doer para se libertar, além da busca do defeito que sustenta o edifício inteiro. Todo momento ela pergunta que horas são para saber em que hora eu estou vivendo. Então ela realmente se aprofunda nesses pensamentos dela e tem várias reflexões sobre ser e sentir, principalmente sobre a superficialidade, em que em uma parte ela diz, vejo as flores na jarra, são flores do campo, nascidas sem se plantar, são lindas e amarelas, mas minha cozinheira disse, mas que flores feias, só porque é difícil compreender e amar o que é espontâneo. Então, ela faz realmente essa crítica à superficialidade. E também ela mostra uma alma criadora em meio ao caos. E ela mostra a tecnologia como um refúgio da loucura. Porém, na tecnologia, ela também diz que quanto mais tempo ficam nesses eletrônicos, acabam ficando comum, sem sentimentos, sem humanidade. Então foi essa a nossa interpretação
sobre esse texto maravilhoso da Clarice Lispector. Muito bem. É interessante que o nome do texto é Tempestade de Almas, e aí vocês conseguem mudar, se eu não me engano, vocês conseguiram traduzir para bagunça de pensamento, se eu não me engano. E aí a gente já interpreta, né, assim, já é um resumo. Eu tô achando incrível, assim, esse ponto de vista de vocês, análise técnica, né, primeira pessoa, terceira pessoa, quem prestou atenção enfim. Vamos para o próximo, que eu acho que vai dar um tempinho para a gente falar. Busto grande, quadris largos, olhos castos, castanhos e sonhadores. Uma vez ou outra exclamava. Disse com ar alegre, aflito, muito rápido como para que não a ouvissem totalmente. Acho que eu não poderia ser escritora. Sou tão resumida. Um dia, porém, como escondida de si mesma, teve uma inspiração e anotou no caderno de despesas algumas frases sobre a beleza do pão de açúcar. Só algumas palavras, hein? Ela era resumida. Muito tempo depois, numa tarde em que estava só, lembrou-se que escrever alguma coisa sobre alguma coisa. Sobre o Corcovado? Sobre o mar? Só se lembrava de que havia usado as palavras beleza muito pitoresca. Foi procurar o antigo caderno de despesas, por toda a casa, móvel por móvel. Abri a caixa de sapato na esperança de ter sido tão secretiva quanto a sua inspiração, a ponto de guardar o escrito revelador de sua alma numa caixa de sapatos. Teria sido uma boa ideia. Aos poucos a sufocação crescia. Ela passava a mão pela testa. Agora era mais do que o caderno de despesas que ela procurava. Procurava o que a inspiração lhe ditara. Vejamos. Paciência. Procuramos de novo. O que estaria escrito no caderno? Lembrava-se de que era algo muito espiritual, sobre alguma coisa pitoresca. Pitoresco para ela era o máximo. Procuramos. É questão de força de vontade. É questão de ir e pegá-lo. Que desastre. Sentia imóvel por meio da sala, sem direção, sem saber onde mais procurar. Que desastre. A casa calma à tarde, e em alguma parte havia uma coisa escrita. Pensamento íntimo. Disso tinha certeza. Desabotoou afogueada a gola da blusa. Não achar seria perder alguma coisa muito sua. Não desanime, dizia-se. Procure entre os papéis, entre as cartas, entre as raras notícias que lhe mandavam. Raciocinava ilogicamente. Tivessem-lhe escrito mais e ela teria onde procurar. Mas sua vida ordenada era exposta. Tinha poucos esconderijos. Era limpa. O único esconderijo era sua alma, uma vez se manifestara no caderno de despesas. Mas que felicidade ter móveis, caixas onde encontrar por acaso. Uma vez ou outra procurava de novo. De vez em quando se lembrava do caderno de despesas, num sobressalto de esperança. Até que, depois de alguns anos, um dia ela disse, modesta, quando eu era moça, eu escrevia. Olá, boa noite. Essa crônica é uma crônica da Clarice, ela chama A Inspiração, né? Ela é uma crônica leve, assim, de leitura fácil, né, de ser feita, mas ela pode ser muito profunda, né, de acordo com o entendimento de cada um. Porque você pode estar falando de uma moça insegura e desastrada, mas também pode estar falando sobre como o passar dos anos melhora o nosso entendimento acerca de alguns acontecimentos da nossa vida, né? Na crônica, a mulher que se sentia resumida demais quando moça, só com o passar dos anos consegue se enxergar uma escritora, mesmo com as pequenas frases, né, que ela tinha. E isso pode ser entendido
em vários âmbitos das nossas vidas, né? Porque às vezes a gente já é tanto, porém nós somos os únicos que não enxergamos isso, né? E, além disso, é uma crônica que se faz muito linda por mostrar que não é preciso de muito para escrever, para ser um poeta. E, inclusive, é o que a gente está aprendendo no projeto, né? Não importa o quão resumidos nós somos, nós sempre seremos algo. E é isso. Obrigada. Excelente. A escolha do texto é incrível, porque essa caderneta, né, é incrível, assim. Daria para a gente ficar falando horas, né, uma tarde inteira, um dia inteiro, que a gente ainda assim conseguiria extrair pensamentos, enfim. É interessante a gente pensar que os textos da Clarice, de alguma forma, eles linkam a gente com a questão de o tempo e o vento de uma outra forma. Mas o tempo está sempre presente na circunstância da Clarice. Então, a gente consegue pegar um gancho daqueles textos que a gente produziu falando sobre o tempo e o vento e aí entender que a Clarice fala sobre o tempo de outra forma. O tempo, para ela, tem um outro peso, uma outra mão. É muito interessante. Agora a gente vai para a última. Carência. Ah, meu amor, não tenha medo da carência. Ela é nosso destino maior. O amor é tão mais fatal do que eu havia pensado. O amor é tão inerente quanto a própria carência. E nós somos garantidos por uma necessidade que se renovará continuamente. O amor já está sempre. Falta apenas o golpe da graça, que se chama paixão. Boa noite. O meu texto chama Carência, como deve ter visto, e ele fala sobre a necessidade de amar ou de sentir, e a diferença entre a paixão e o amor, e que o amor é inevitável e algo inseparável de sentir quanto à própria carência. E quanto à própria... E que essa necessidade de amar ou de sentir se renova continuamente. Mas tem o golpe da graça, que é diferente do amor, que é a paixão. E certamente eu diria que não se pode chamar de amor por ser algo passageiro, interesseiro ou prazeroso. Porque o amor, eu acho que é gostar de algo intensamente, e independendo do que for, você sempre gostará de algo. E é isso. É isso, Felipe. Nos seus 12 anos, a gente compreende, né? Você fez esse trabalho sozinho. Entender a diferença entre paixão e amor já é um grande significado poético, né? Quando a gente fala em paixão, a gente está falando em sofrimento. Quando a gente fala paixão de Cristo, a gente está falando do sofrimento de Cristo. Então, muitas vezes a gente relaciona a paixão com, estou apaixonado. Espera, né? E aí, fala, nesse texto da Clarice, acho que fala um pouco sobre isso. A gente fala, estou apaixonado. Mas o que é apaixonado? Você está amando ou você está sofrendo? E aí o Felipe coloca muito, muito bem essa diferença entre paixão e amor. Paixão é sofrimento. E amor é livre, né? Bom, gente, primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas, porque quando eu assisti aos vídeos, eu assisti no celular, e quando eu preparei essa ordem, eu ouvi aqui no computador com fone. Eu cometi o erro de
de não ter ouvido sem fone para ver que eu precisava editar e equalizar esse som. Isso não vai acontecer mais. De alguma forma, eu peço desculpas. Espero que não tenha atrapalhado o brilho da noite. A gente tem 8 minutos e eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa quantidade de informações que a gente tem até agora. Como foi essa experiência dessa semana, que foi um pouco diferente. E gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Quem poderia? Posso falar? Pode. É só uma coisa que você tinha falado, mas que eu percebi, que todo mundo está absorvendo muito bem o conteúdo das aulas, e eu fiquei muito feliz que as pessoas fizeram análises muito profundas, e não ficaram no raso ali, como você tinha dito. E isso para o grupo de pesquisa, de estudo sobre literatura, isso é muito bom, então eu estou muito feliz com todo mundo. Posso falar? Eu adorei a experiência, eu achei que foi muito legal, mudou bastante a dinâmica dos outros que a gente tinha feito. Eu adorei porque eu acabei conhecendo um pouco mais a Samara, ela é fantástica, e a gente teve uma dinâmica super tranquila para fazer, a gente não teve problema nenhum, e eu achei muito bacana, porque provavelmente a gente não teria conversado se não fosse por conta do trabalho, e eu acredito que com muitas duplas tem acontecido mesmo, fora que a Clarice é fantástica e poder ler ela um pouco mais foi incrível. Adorei mesmo a experiência. Posso falar, Zé? Enquanto eu tava gravando, assim, eu até falei pro João, foi bem difícil, assim, pra mim. Porque meio que alguma coisa atrapalhava, ou eu bugava, ou minha dicção tava meio ruim. Mas aí, tipo, é que eu falei pro João, como eu já tava, tipo, meio que cansada e com raiva, tipo, porque toda hora dava errado, meio que quando eu fui gravar, que deu certo, foi como se eu estivesse desabafando, sabe, pra alguém. Principalmente pela forma que ele falou, que é como se o texto ela estivesse dando conselho. Então, como eu tipo, bateu muito. E aí eu desabafei, assim, na hora que deu certo, me deu até um alívio. E foi Nossa. bem... Desculpa. Pode falar. Não pode terminar. E o que foi bem interessante e foi uma baita coincidência que no mesmo dia eu terminei de ler aquele livro do Van Gogh que eu peguei e a história, tipo, o texto e a história dele, tipo, bateu demais, assim, todo o sofrimento e a tristeza, igual ela fala, que a gente tem que viver intensamente vivo, que a tristeza e o sofrimento faz parte dessa vida, né, intensamente, dessas emoções da gente. Foi muito diferente para mim e foi um prazer, tipo, trabalhar com os textos da Clarice, porque eu não conhecia muito, aí o João, tipo, também me ajudou a abrir um pouco mais esse olhar, e foi muito bom. Eu só ia comentar porque eu senti a mesma coisa que a Raíssa falou de quando conseguiu finalmente fazer um dar certo, tipo, porque pra mim foi assim, ou alguma coisa dava errada, ou eu esqueci alguma palavra, eu esqueci alguma coisa, dava aquele branco, porque fazia muito tempo que eu não pegava um texto, que eu não ficava, que eu tinha que realmente decorar ele e falar, sabe? Então, foi uma coisa que me deu muita saudade do teatro, na verdade, me deu muita nostalgia enquanto eu passava o texto, porque eu dei o texto em frente ao espelho, ficava lembrando das dicas, ficava lembrando das coisas, de como dar, e principalmente dicção é uma coisa que eu tenho me olhado muito nessa quarentena, né, porque ainda mais que agora eu fico só eu e minha família e tudo mais, então eu falo do jeito que eu falo rápido, falo enrolado, e eu ando tentando olhar isso em mim, e eu percebi que minha dicção, por incrível que pareça, eu achei que ia piorar nessa quarentena, acabou melhorando, porque eu tenho feito isso de abrir mais, falar para tentar me melhorar
pessoalmente, porque eu percebo também que é ruim pra mim quando eu falo muito, eu só jogo as palavras e não desenvolvo e tudo mais. E na questão do vídeo, foi bem interessante enquanto eu conversava com a Gi, quando a gente resolveu que texto a gente ia fazer, porque foi um texto que, assim, foi na hora. Sabe quando você lê, você percebe também que foi meio que pra você aquele texto. Porque foi uma semana um pouco complicada pra mim, pessoalmente também. E aquele texto foi isso que eu falei, foi tipo de cara. Então, no dia que eu fui gravar, eu não tava também das melhores, eu tava me sentindo um pouco pra baixo, mas e na hora que eu ia gravar, aí era cachorro latindo, e era neném chorando, e era panela batendo, e era vizinho batendo o martelo ali do lado, e era assim, um monte de coisa. E eu tava desesperada, porque a Giovana ainda tinha que editar, eu tinha que fazer aquilo dar certo, eu tinha que fazer os negócios ainda da escola, eu tava assim. Mas assim, sentar pra fazer isso foi algo que, mesmo desesperador, igual eu tô falando, foi algo que me deu paz. Porque me lembrou muito teatro. E o teatro comigo me traz muita paz. Então foi tipo uma atividade que trouxe essa questão de nostalgia e trouxe uma questão também reflexiva pra mim mesma. Que me fez pensar em muitas coisas também para fazer a interpretação. Essa era a ideia, né? A ideia era que vocês parassem para pensar nessa interpretação. Como é que vocês vão dar um texto de Clarice Lispector? Porque quando eu peço para vocês lerem, a leitura, ela é muito nula que vocês têm feito. A partir de agora, quando eu pedir para vocês lerem, não, Denis, você vai falar, tá? Só um instante aqui, deixa eu concluir, que você fala. Quando eu pedir para vocês lerem, a partir de agora, procura respirar um pouco mais e já fazer uma leitura dramática, para a gente parar com essa coisa da gente ler como sem ser crível, tá? Eu fico muito feliz que tenha mexido com vocês. Para mim também é uma grata surpresa ter visto esses vídeos, porque de alguma forma me leva para o teatro, né? Eu fiz um monte de análise técnica aqui, né? Enfim, sabia que eu não ia dar tempo de falar, mas mesmo assim eu fiz para exercitar também, né, a questão teatral. Uma coisa que provavelmente eu, o João, o Marcelo, o Felipe, a gente falou muito sobre isso, porque no começo da quarentena, a gente falava muito por Cal, é que a máscara, ela ia nos ajudar no teatro, porque a gente não consegue fazer leitura labial, então você tem que falar muito mais claro para as pessoas te entenderem, muito mais alto. A projeção tem que ser maior, ela tem que ser mais dirigida, e a dicção também tem que melhorar, porque senão as pessoas não entendem. Então, a gente chegou a comentar sobre isso, que era um treino, a questão da máscara, tá? Antes do Denis falar, a gente vai... Qual é a nossa atividade da semana? A gente vai continuar em Clarice Lispector, e vocês têm a missão de escrever um poema com 4 estrofes, de 4 versos, falando sobre a própria existência. Tá? Vocês vão escrever um poema questionando a própria existência, falando sobre a própria existência de vocês. Esse poema, ele tem que ter 4 versos, ele tem que ter 4 estrofes de 4 versos. Ele não precisa ter rimas, tá? Necessariamente, de você colocar palavras, e ele também não precisa ser encaixado em métrica, porque não é o nosso objetivo. Porém, vocês vão pegar toda essa bagagem de questionamento da Clarice e vocês vão criar isso. Pensando, inclusive, em escrever para o livro. A partir de agora, tudo aquilo que a gente vai escrever, até a gente decidir, porque assim, vai para o livro aquilo que a gente fizer em aula, aquilo que for atividade nossa. Não é uma coisa que vocês escreveram há 3 anos atrás que vocês vão publicar. É alguma coisa que vocês fizeram aqui, nas nossas provocações. Então, a partir de agora, a gente vai começar a pensar o que eu quero colocar nesse livro. Certo?
E aí, então, a partir de agora, vamos escrever para o livro. Depois que selecionamos o que vai de cada um, que vocês que vão escolher, claro, se vocês precisarem de ajuda, a gente está aqui para ajudar, eu, a dona Otávia. Depois que for para o livro, porque isso vai ser pedido para a gente vai ser rápido. Então, depois que isso for para análise, porque vai passar por revisores e etc e tal, aí a gente vai fazer uns encontros mais desconectados, que aí a gente vai poder escrever outras coisas e tal, escrever contos longos e fazer outras coisas. Mas, nesse momento, a gente vai pensar no livro. Então, todo mundo aqui comigo. A gente vai escrever um poema com 4 estrofes de 4 versos, questionando, falando, exaltando a própria existência. Tá bom? Uma forma de vocês, talvez, serem shakespearianos, né? Ser ou não ser. To be or not to be. Eis a questão. Que tá ali. A Clarice está fazendo o que o Shakespeare fez há 500 anos atrás, né? Questionando a própria existência. Ser ou não ser. É o tema. Beleza? Agora, o Denis vai falar, e se alguém quiser mais aqui contribuir, a gente fica aqui ouvindo. Tudo bem? Fechado? Parabéns, vocês arrasaram. Mais uma coisa. Denis, só mais um instantinho. Mandem um vídeo no grupo e mandem a interpretação de vocês em seguida. Se o vídeo for longo, não der para mandar, manda ele cortado em 2, 3 vezes, tá bom? Mas manda o vídeo e manda a interpretação, para a gente ficar com esse material disponível no nosso grupo, tá? Fechado? Denis, sua vez. Bom, Zé, eu acho que essa nova proposta de poema, né, eu acho ela muito boa e nos desafia de uma maneira, eu acho que diferente, né, porque é um poema e tem aquela estrutura, mas que a gente não precisa seguir, né, mas eu acho que é um desafio porque a gente tem que escrever com menos, né, se expressar com menos, né, com menos palavras. E eu acho que, tipo, por exemplo, para mim isso às vezes é um desafio. Eu conseguir passar, transmitir uma ideia em versos ou em poucas palavras, né? Então, assim, é muito bom. Eu já escrevi alguns poemas e realmente é um exercício que exige muito de mim. Eu vou gostar. E falando sobre Clarice, assim, gente, muita coisa, assim. Foi uma semana muito boa para mim. Foi uma experiência diferente, porque eu nunca li algo tão sensível e profundo. Eu digo até que não é nem profundo. Eu acho que é até meio, não sei, mas é visceral, sabe? Porque ela cavuca ali o máximo possível, né, de cada personagem. E eu acho isso muito excepcional, é diferente, eu nunca vi isso, né? E isso é o que a gente chama de prosa intimista, né? Que ela fala muito sobre o íntimo, a alma e o psicologismo do personagem. E uma coisa muito importante, que eu não lembro se ali falou, é que a narrativa dela não é linear. Como assim? Tipo assim, dos contos, pelo menos, que é o que eu tô lendo, que é aquele começo, meio e fim, né? A apresentação de personagem, a apresentação de conflito, desenvolvimento e a resolução do todo, né? Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Um escritor comum, o que ele vai fazer? Ele vai descrever, narrar o conflito exterior, como, por exemplo, se a personagem está passando por uma calçada e ela vê do nada um acidente, uma batida de carro. Um escritor convencional, ele vai descrever o conflito exterior, a batida de carro em si. É como que o carro ficou, como que a rua estava. Já a Clarice, o que ela faz? Ela se preocupa com o conflito interior do personagem, né? Aquilo que o personagem sentiu, né? Se foi um baque, se
ele se lembrou de alguma recordação remota, alguma coisa assim. Então, isso, eu nunca tinha visto isso, mesmo eu não tendo uma bagagem muito grande de leitura, eu achei isso muito diferente. E a questão também do fluxo de consciência, gente, que é sério, é meio louco, assim, é louco, sabe? Porque eu nunca vi algo igual e ela realmente consegue descrever da maneira que a gente pensa, porque realmente é uma bagunça da forma que a gente pensa, né? É uma bagunça total e ela consegue colocar isso em palavras. E um desafio que eu coloco aqui, que melhorou muito a minha interpretação e também a questão de sentir, porque eu acho que a questão não é só tentar compreender o texto, mas sentir o texto, né? Porque melhora muito. Mas é ler em voz alta. É ler em voz alta e realmente tentar sentir esse texto, né? Como, por exemplo, tem uma parte que ali citou, que assim, que nos impactou, que eu só fui entender depois da terceira leitura. Eu li umas 7 vezes esse conto, gente. Sério, que é sobre a nódoa, sobre a aranha. Ele está falando sobre a pupila dele, os olhos ali, os cílios. E realmente, eu fui compreender quando eu fechei os olhos e olhei para o sol. Tá vendo? Então, é uma questão de realmente se abrir e realmente sentir o texto, não só tentar interpretar ali. Eu acho que é isso. É isso. Legal. Só para finalizar, legal, Denis, pela contribuição. Para finalizar, vocês vão continuar com essa dupla. Na semana que vem, a gente vai fazer uma outra proposta de exercício e a gente vai inverter. Quem esteve no vídeo vai fazer a interpretação de texto e quem fez a interpretação vai para o vídeo. Para que a gente conclua uma etapa de que todo mundo vá para a interpretação e todo mundo vá para o vídeo. Para isso, a gente vai escolher um autor, tá? E eu vou deixar vocês decidirem qual autor a gente vai estudar. Eu preciso que vocês decidam hoje, porque eu preciso preparar essa aula, eu preciso estudar esse autor pelo menos uma semana. E aí vocês decidindo, na semana que vem a gente vai falar sobre esse autor. Gente, é isso. Peço desculpas novamente. Ai, Fernando Pessoa, eu sou apaixonado. Felipe, eu peguei a referência, tá? Do tchau que você mandou aí para Dona Otávia, viu?